Olá, terapeuta! Seja bem-vindo à nossa live de hoje com o tema Como gerar valor no seu trabalho como terapeuta. É isso mesmo. Como que você pode se posicionar para ser percebida com mais valor profissionalmente, para que seus clientes não se importem em pagar mais pelo seu trabalho. É isso aí. Para que você seja vista como uma autoridade, como uma referência, como é que a gente vai fazer isso? E é isso que a gente vai discutir hoje na nossa live de aquecimento para nossa imersão terapeuta de valor, que vai acontecer no dia 22, já tô pegando meu caderninho aqui de anotações da live. Então no dia 22 de setembro, nós vamos ter a nossa imersão terapeuta de valor. Que vai ser o dia inteiro, a gente vai estar o dia inteiro onde eu vou contar para vocês como é que é o método Magis. Vou mostrar para vocês como que funciona o método Magis, que é um método que eu construí para fazer terapeutas faturarem de 10 a 20 mil reais atendendo apenas 3 vezes por semana, né? Por que isso? Porque eu acredito em uma agenda saudável, eu não acredito em agenda lotada, em agenda entupida, onde você atende um monte de gente, mas joga a tua saúde no lixo, joga você, né, o teu tempo, tua prioridade, as coisas que são importantes para você no lixo. Então, eu acredito que você tem que ser a sua paciente mais importante, a sua cliente mais importante. E para que isso aconteça, você tem que ter tempo livre para você. Então, a gente precisa construir uma estratégia em que você consiga ter qualidade de vida e entregar o seu melhor para o seu paciente, gerar melhor transformação, gerar melhor experiência, poder dedicar o máximo para ele. Para isso, você precisa ser bem remunerada, para que você consiga ser, sinta-se aí realizada, satisfeita aí com o seu trabalho. Olha a minha mantinha aqui que eu deixo, aqui às vezes faz frio, se bem que ultimamente não tá tanto frio assim. Muito bem, gente, então hoje a gente vai falar sobre como agregar valor, né, no seu trabalho de terapeuta. Para quem não me conhece, eu sou Camila Klippel, eu sou mentora e consultora de empresas, mentora de empreendedores já há 15 anos. E hoje eu atuo especificamente com terapeutas. Isso foi um chamado pessoal, foi algo que eu senti no meu coração de direcionar o meu trabalho para um público específico. E como eu tenho muitas formações na área comportamental, como eu tenho formação em psicanálise, como eu devo muito da minha vida a todo o meu conhecimento, todo esse mergulho que eu tive na minha vida em determinado momento no autoconhecimento, eu me apaixonei por toda essa área comportamental, por toda a área do autoconhecimento, e isso despertou em mim também o desejo de ajudar esses profissionais que na minha visão são tão importantes, né, e que salvam vidas. Eu acredito que o terapeuta deveria ganhar mesmo que médico. Eu acredito que o terapeuta deveria ganhar no mesmo nível de salário do que médico. Eu acredito que o terapeuta é tão importante quanto um médico, porque se as pessoas cuidassem da sua saúde emocional, das suas emoções, se as pessoas cuidassem em se resolver internamente, quem sabe a gente nem precisaria de ter tantas doenças, ter tantas situações, a gente já poderia resolver as questões já na sua causa. Mas, infelizmente, essa é uma profissão que não é tão valorizada, né? As pessoas ainda têm muito preconceito, os próprios profissionais não conseguem se posicionar de maneira a serem vistos, a mostrar esse valor que eles têm para o mercado, a mostrar essa importância, a mostrar o quanto é valioso, o quanto é poderoso o trabalho que é feito por os mais diversos tipos de terapeutas que a gente tem hoje no nosso mercado, né? Hoje está crescendo muito, né? Está se diversificando cada vez, eu descubro técnicas diferentes, eu tenho contato com muitos terapeutas e tem hora que eu falo, nunca tinha ouvido falar nisso na vida, porque são diversas técnicas, diversas ferramentas, diversos caminhos, né? Diversos movimentos que existem aí, mas que todos levam aí a cura, a transformação das pessoas, né? E isso que é extremamente
importante, né? A gente valorizar essa profissão que é tão valiosa, que é tão poderosa, que é tão importante na vida das pessoas. E é isso que eu quero ajudar vocês. O como vocês podem vender o trabalho de vocês com mais confiança, o como vocês podem atrair os clientes certos para o tratamento de vocês, para o atendimento de vocês. Este é o meu desejo do coração para vocês, né? Que vocês, terapeutas, consigam se posicionar com autoridade, ser referência, mostrar a importância do trabalho de vocês para que mais pessoas se abram para a oportunidade de viver uma terapia, para a oportunidade de se curarem, de se resolverem. É isso que nós vamos ver hoje. Eu quero começar perguntando para vocês, né? A gente quer começar com uma pergunta realmente, né? Por quê? Eu sou a defensora, né, de que todo profissional tem que cobrar bem pelo seu trabalho. Eu sou a defensora de que todo profissional precisa cobrar bem pelo seu trabalho. Só que a gente... eu percebo assim um desafio muito grande, uma crença muito grande, às vezes uma dificuldade dos terapeutas de conseguir agregar valor no valor da sua sessão, de conseguir transmitir esse valor para o cliente, de conseguir perceber a importância do seu trabalho, de conseguir levar o cliente para um fechamento. Muitas vezes o cliente vem, pergunta o preço, vai embora, isso é comum, né? Não só na terapia, em qualquer tipo de negócio. Se você não tem estratégia de venda, se você não sabe abordar, se você não sabe gerar valor, é natural o cliente vir perguntar o preço. Se você não conseguiu transmitir valor, ele vai embora mesmo, né? Por isso que a gente precisa ter um processo de venda, desde a captação, abordagem, fechamento, todo estruturado, todo preparado para gerar o máximo de valor para esse cliente que você está abordando, para esse cliente que você está ali, é uma vida que está na sua frente, né? E muitas pessoas têm travas, têm bloqueios com vendas, têm insegurança para vender. E na verdade o que a gente precisa olhar é que a venda, ela é um ativador de propósito. A venda é o que ativa o teu propósito. A venda é o que faz com que você permita que a tua transformação, que aquilo que você entrega, que aquilo que você tem de valor chegue para as pessoas. Então, eu acredito que vender é um ato de quem se importa. E eu sou daquelas que eu vou até o fim. Eu não desisto dos meus clientes. Eu não desisto das pessoas que se conectam comigo. Porque eu peço para Deus, eu falo, Deus, que eu me conecte com as pessoas que eu possa transformar, que as pessoas que cheguem até mim sejam pessoas que realmente eu possa somar e eu possa contribuir na vida dessas pessoas. Então, quando alguém se conecta, quando eu me conecto a alguém, quando eu tenho contato com o cliente, quando alguém vem perguntar, quando eu tenho oportunidade de mostrar o meu trabalho para alguém, eu não desisto dessa pessoa. Eu não fico chateando, eu não sou aquela insuportável, não, mas eu cuido desse contato, eu gerencio esse contato, eu tenho um controle desses contatos, eu acompanho o relacionamento dessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela não compra de primeira, ela precisa de um amadurecimento, ela precisa de mais confiança em você, ela precisa ter mais contato com você, ela precisa ter mais consciência para conseguir tomar a decisão. Às vezes não é no primeiro, não é no segundo, não é no terceiro, às vezes é no quarto, no quinto que a pessoa vai estar pronta para comprar. E você tem que estar ali pacientemente alimentando este relacionamento, certo? Então, quando eu vendo meu trabalho barato, presta atenção, quando eu vendo meu trabalho barato, meu trabalho que é precioso, de curar pessoas, de transformar vidas, de salvar vidas, quando eu vendo esse trabalho barato, porque muitas vezes eu não acredito em mim, eu não confio em mim, eu não acho que eu sou capaz, eu tô só começando, eu fico aquele monte de desculpa, porque senão se eu cobrar barato as pessoas não vão poder fazer o meu tratamento, porque o meu cliente não tem dinheiro, Gente, a maioria das vezes isso é falta de autoconfiança, no seu trabalho. Falta de autoconfiança. Porque
o cliente, quando ele quer, ele dá um jeito. Ele só não tem dinheiro para aquilo que não é importante para ele. Porque se for importante, se aquilo for uma prioridade para ele, ele consegue formas de resolver aquela situação. Ele consegue formas de viabilizar. Quantos de vocês que estão aqui me assistindo, que já fizeram um investimento, que já investiram em algo que era muito além do que vocês podiam, porque vocês entendiam que aquilo era importante para vocês. Então, na verdade, o cliente, quando ele fala que ele não tem dinheiro, ele está falando: eu ainda não entendo que isso é tão importante para mim a ponto de eu fazer um esforço a mais para investir nisso. Porque se fosse importante, ele daria um jeito. A gente dá um jeito quando as coisas são importantes, né? Então, tudo depende da gente conseguir transmitir para esse cliente o quanto ele está perdendo, o quanto ele está deixando de ganhar por não acessar esta transformação, essa cura, essa verdade que você tem para entregar para ele. Ou fala para mim que às vezes 1, 2, 3 sessões tua não muda a vida de alguém. Ou fala para mim o quanto vale, escreve, faz o exercício de escrever o quanto vale a cura que você entrega para as pessoas. O quanto vale a transformação que você entrega para as pessoas. Escreve assim: o que eu entrego de verdade para as pessoas? O que eu entrego de verdade para as pessoas? O que eu curo nas pessoas? Qual é o problema que eu resolvo na vida das pessoas? E o quão caro é este problema que eu resolvo? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para resolver este problema que eu resolvo? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para se livrar de uma depressão? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para se livrar de uma vida com insônia, com ansiedade? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para se livrar de uma crise de pânico? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar por uma crise de relacionamento? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar por uma dificuldade de educação dos seus filhos, por exemplo? O quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pela cura, pela transformação, por aquilo que eu entrego para elas? Então, não tem como a gente falar sobre agregar valor, não tem como a gente falar sobre como gerar valor no trabalho como terapeuta, se você não tiver a consciência dentro de você, dentro do teu coração, do tamanho do valor, do quanto vale, do quanto custa, do qual é o preço que aquilo que você entrega tem na vida das pessoas. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês que não tem como eu, terapeuta, agregar valor no meu trabalho se nem eu tenho consciência do valor do meu trabalho? Se nem eu tenho consciência da grandiosidade daquilo que eu entrego para as pessoas, que eu entrego vida, que eu entrego liberdade, que eu entrego prosperidade, que eu entrego felicidade, que eu entrego leveza, que eu entrego para as pessoas aquilo que elas mais procuram na vida. Eu entrego para as pessoas aquilo que elas mais procuram na vida. Aquilo que vocês entregam para as pessoas é o que mais tem de valioso nesta vida, que se chama liberdade interior, que se chama auto-perdão, auto-amor, autoconhecimento, auto-tudo, que faz a pessoa prosperar na vida, que faz a pessoa ser feliz e que faz a pessoa tomar as iniciativas, as decisões e as mudanças que elas precisam tomar na vida para ser feliz. Então, primeiro ponto, se a gente quer agregar valor na vida das pessoas, primeiro ponto, se a gente quer agregar valor na vida dos nossos clientes, a gente quer ser visto como um terapeuta referência, um terapeuta autoridade, eu preciso ter consciência do quanto vale de verdade aquilo que eu entrego. Então, gente, o que eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui.
se você está assistindo na gravação, se você está assistindo ao vivo aqui comigo, se isso que eu estou falando está fazendo sentido para você, se isso que eu estou falando está tocando no seu coração, né? Toda terça e quinta, às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui fazendo live para vocês. Se isso que eu estou falando, que a gente nem começou, mas já foi forte isso que eu falei, compartilha, avisa, comunica, conta para outros terapeutas que toda terça e quinta, às 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui. Toda terça e quinta, a Camila vai estar batendo cartão aqui com vocês, 7 horas da manhã. E vão ser temas, né, relevantes para você que atua como terapeuta, para você que está começando, para você que está fazendo transição de carreira, beleza? Então a gente falou sobre o primeiro ponto. Se eu quero agregar valor no meu trabalho como terapeuta, primeiro eu tenho que ter consciência do quanto de verdade vale o meu trabalho. Tem uma frase da Santa Teresa d'Ávila que ela fala assim: é justo que muito custe aquilo que muito vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Se você não sabe quanto vale o seu trabalho, a gente nem tem como continuar essa conversa aqui. Então, agora a gente vai falar por que vender o meu trabalho barato, por que vender baratinho, por que vender sessão avulsa, por que ter dozinho dos clientes não é uma boa escolha, é um erro, na minha visão, né? Na minha opinião. Você pode achar diferente, você tem todo o direito de concordar. E eu acredito que o teu trabalho é um propósito, e eu acredito que você tem que levar esse trabalho para todas as pessoas, mas o que eu acredito? Eu acredito que o terapeuta tem que ganhar bem. Eu acredito que o terapeuta tem que ganhar bem a ponto de ele escolher as pessoas que ele escolhe atender ou num preço menor ou reservar algumas vagas para ele atender gratuitamente. Mas não sacrificar todos os seus clientes, cobrar baratinho por falta de autoconfiança, cobrar baratinho de um monte de gente que tem condição de pagar. Então, ganhe dinheiro, viva esse teu propósito por completo. Viva esse propósito, seja realizada, seja inteira profissionalmente, seja uma pessoa bem resolvida, para que você tenha condição, inclusive, de patrocinar o tratamento de outras pessoas com o teu trabalho, mas de maneira planejada, de maneira estratégica. Porque quando a gente está cobrando baratinho, porque o cliente não consegue pagar, porque é um coitadinho, porque isso, porque meus clientinhos, porque isso, porque aquilo. Isso é dó, gente. Isso é dó, ninguém merece teu dó, ninguém merece tua pena. Ninguém merece. As pessoas, elas têm que valorizar estar na nossa presença. As pessoas, se você quer ser valorizado, se você quer ser visto como um terapeuta de valor, você tem que ser a primeira pessoa a valorizar o teu trabalho. Se você não tem essa consciência de que você tem que ser a primeira pessoa a valorizar o seu trabalho, você precisa ir para terapia. Não tem como, gente, a gente cuidar de outras pessoas se a gente não estiver bem. Fala pra mim, vocês que são terapeutas, tem como cuidar de outra pessoa se a gente não estiver bem? Não tem, gente. Se o teu bolso não estiver bem, se a tua mente não estiver bem, se a tua vida não estiver bem, se você não estiver realizado, se você não estiver com o olho brilhando, se você não estiver com paz no coração, como é que você vai atender esse teu cliente com qualidade, com excelência, com todo o amor que ele merece? Se o teu amor tá estragado, o teu amor por você tá estragado. Porque a gente precisa estar bem. Então, nós, né, eu sou consultora, sou mentora de empresa, sou terapeuta também, mas vocês, terapeutas, precisam aprender que viver o propósito plenamente passa por 4 elementos, que é o que diz o Ikigai, que eu preciso amar o que eu faço, isso vocês amam. Eu preciso fazer bem, isso vocês fazem. Eu preciso contribuir com o mundo,
Isso vocês fazem. E o quarto, que isso muitas vezes vocês esquecem. Eu preciso ser remunerado por isso. Eu preciso ser bem remunerado por isso. Então, eu tenho que ter uma visão empreendedora. Eu tenho que ter uma visão empreendedora de entender que eu tenho um negócio de terapia. Eu preciso ter uma visão de que eu tenho um negócio de terapia. Faz sentido para vocês? Quem aí bate no peito e fala, eu tenho um negócio de terapia? Eu tenho um negócio de terapia. O que eu tenho é um negócio. Eu sou uma empresa. Eu tenho uma empresa. Eu sou uma terapeuta empreendedora. Eu sou uma terapeuta empreendedora. Eu tenho um negócio de terapia. É isso que vocês precisam colocar na mente de vocês, tá? Eu tenho um negócio de terapia. Eu sou uma empreendedora. A minha empresa precisa prosperar. O meu negócio precisa ser próspero e lucrativo. E eu tenho a graça de viver um negócio que me permite viver plenamente o meu propósito, que me permite contribuir com as pessoas, me permite fazer o que eu amo, me permite fazer bem o que eu faço e também me permite ser bem remunerada. Se eu souber pensar de maneira empreendedora, se eu souber pensar de maneira estratégica, se eu souber olhar para essa minha profissão como um negócio e entender que eu sou uma empresa que precisa dar certo. Não existe, eu gosto de uma frase assim, não existe um CNPJ de sucesso sem antes existir um CPF de sucesso, né? E a primeira empresa que você precisa fazer dar certo é a sua vida. É a sua vida, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa estar bem para ajudar o outro. Então isso faz parte também da gente conseguir agregar valor como terapeuta. E agora a gente vai falar sobre preço, tá, gente? Preço é percepção de valor. Preço é posicionamento. O preço que você coloca tem a ver com... O preço que você coloca tem a ver com o como você vai ser visto. O preço que você coloca tem a ver com como você vai ser visto pelo seu cliente. Certo? Tem uma pesquisa, uma experiência, que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram deram uma taça de vinho para essa pessoa beber. Tô com a minha taça de água aqui, imagina que é uma taça de vinho. Eles deram uma taça de vinho para essa pessoa beber. E para um determinado número de pessoas, eles deram uma taça de vinho e falaram que era um vinho de R$20, 10, R$20. Falaram que era um vinho barato, tá? Para um outro grupo de pessoas, eles deram também uma taça de vinho e falaram que era um vinho de R$500. Falaram que era um vinho de R$500, que era um vinho muito caro. E aí eles perguntaram para essas pessoas qual vinho, né? Eles se tinham gostado do vinho e tal. E fizeram um exame de ressonância magnética para ver a área do cérebro ali que ativava. E eles perceberam que a sensação de prazer, de satisfação, de qualidade ali, de degustação, assim, de realmente o grupo que tinha tomado o vinho de R$500, ele ficou com a sensação de que o vinho era melhor. O grupo que... Perdão, gente, eu errei. Os dois grupos tomaram os dois. Mas quando faziam a ressonância magnética, o grupo que tinha tomado R$500 falava que o vinho era melhor, o de R$500. Só que o detalhe, era o mesmo vinho. O de R$20 e o de R$500 era exatamente o mesmo vinho. Mas o simples fato de falar o preço do vinho fazia com que aquelas pessoas acreditassem que aquele vinho era melhor. Fez sentido para vocês? Então, quando eu baixo muito o meu preço, eu estou passando a mensagem para as pessoas de que eu sou pior que as outras pessoas.
o meu preço, quando eu consigo me posicionar com um valor melhor, automaticamente as pessoas começam a me ver como um profissional melhor. Automaticamente as pessoas começam a me ver como um profissional melhor. Como que eu faço para fazer isso? Né? Como que eu faço para fazer isso? Uma das coisas é, o quanto mais especialista você for, mais valor as pessoas vão ver em você. Se você for pegar a consulta de um médico clínico geral, nada contra médico, tá? Só um exemplo. Todo quanto é profissão, o generalista vai ganhar menos que o especialista, né? Então, se você pega um clínico geral, a consulta vai ser uns 200. Se você pega especialista, a consulta é mais de 400. Se você pega alguém que é uma autoridade naquele assunto, a consulta pode ser mais de R$1.000. Porque o quanto mais especialista você for, mais valor as pessoas vão ver em você. Por isso que o quanto mais você escolher atuar em um nicho, em um segmento, com um determinado grupo de clientes, o quanto mais você nichar a sua atuação, é muito provável que você seja visto com mais autoridade pelas pessoas e seja percebido com mais valor, certo? Você pode escolher entre ser um peixinho num mar aberto, que ninguém vai nem lembrar que você existe, ou você pode escolher ser um peixe grande num laguinho, que você vai ser o rei do lago. Você escolhe ser o rei do lago ou você escolhe ser o peixinho no mar aberto? O que você escolhe? Ah, mas no mar aberto eu tenho mais opções. Mas no mar aberto é mais difícil se diferenciar. No mar aberto as pessoas não vão te ver com tanto valor. No laguinho você vai ser visto como rei. Certo? Ter um diferencial percebido. Como é que eu faço para ter um diferencial? Eu até comecei o vídeo aqui, depois eu baixei e esqueci de falar. Eu comecei o vídeo aqui, para quem vai assistir na gravação, segurando essa florzinha aqui, ó. Essa flor aqui é a Anastasia. Essa florzinha aqui, eu tava até esquecendo dela, deixei de lado aqui, tava esquecendo dela. Ela é a Anastasia, tá? Essa flor aqui, as outras estão quase morrendo, essa aqui sobrou ainda, que tá bonita. É a flor do meu casamento. É a flor que fazia parte da decoração do meu lançamento. É uma flor exótica. E eu escolhi ela porque ela é exótica, porque eu não queria nada de comum na minha decoração, certo? E por que ela é diferente? Ela chama atenção, né? Então, no meio de um monte de flores comuns, ela se destaca, certo? Então, o quanto que você, como profissional, consegue ser diferente, o quanto você consegue se destacar, o quanto você consegue ter um diferencial que é percebido pelo seu cliente. Porque não é, ai, meu atendimento é melhor, ai, meu consultório é mais bonito. Ah, não. O que é diferencial? Diferencial é o quanto o jeito que eu faço para levar o meu cliente para o resultado é mais eficiente do que o de outros profissionais. Por que que o meu método é mais eficiente? E aqui é a palavra método. O método autoral é o caminho para construir um diferencial sólido. Quando você tem um método sólido, um método autoral, um método teu, um nome próprio, você passa a ter algo que ninguém mais tem, só você tem. O seu método. O método Magis ninguém mais tem, só eu tenho. E o método Magis foi criado para levar a um destino muito claro, que é fazer você faturar de 10 a 20 mil reais atendendo 3 vezes por semana. E ele foi criado para que você tenha esse objetivo. Ele é um caminho para te levar do ponto A para o ponto B. E esta consciência vai te fazer ser um profissional requisitado, referência, desejado pelo mercado, com muito mais autoridade, com muito mais valor agregado. Quando você tem o seu próprio método, você cria diferencial na mente do seu cliente. Fez sentido para vocês, gente? Então,
vamos revisar um pouquinho o que a gente falou aqui. A gente falou que não tem como agregar valor como terapeuta se eu não tenho consciência do valor real do meu trabalho, do quanto de verdade vale o meu trabalho. Falei que preço é posicionamento. O quanto mais eu consigo cobrar pelo meu trabalho, mais qualidade as pessoas vão ver naquilo que eu faço. Então, se eu cobro baratinho, as pessoas vão me ver como um profissional baratinho, ok? Falei sobre a importância da gente ser um profissional especialista e não um generalista de querer resolver todos os problemas do mundo. Observa quais são as situações que você mais resolve, quais são as coisas que as pessoas mais te procuram e se especializa nisso, se posiciona nisso, começa a falar mais sobre isso, escolhe um lugar para você marcar território. No começo é desafiador realmente, porque você tem que abrir mão de algumas coisas, mas depois você vai ver que compensa, porque você começa a ter autoridade em relação a isso. E a questão da gente construir um método como autoridade, para construir essa autoridade técnica, solidificada através de um método de ter algo que só eu tenho, que em marketing a gente chama de mecanismo único de diferenciação. O que é um mecanismo único? É algo que só eu tenho e o outro não tem. Então, quando eu tenho o meu método, só eu tenho, ninguém mais tem aquilo. Só eu tenho, ele é meu, fui eu que criei. Então, tudo que é autoral, ele se torna meu, ele se torna autêntico. E isso me dá mais valor agregado. Outra coisa que é bem importante, que eu vejo assim, mas eu não consigo atrair cliente qualificado, os clientes que eu atraio não têm capacidade de pagamento, não estão prontos para terapia. Então, o que eu pergunto para vocês mas quem é o cliente que você quer atrair? Você sabe? Quem é o cliente que você quer atrair? Você de verdade sabe quem é esse cliente? Porque às vezes a gente fala que a gente não consegue atrair o cliente certo, mas a gente não sabe que cliente que a gente está procurando. Você tem mapeado, eu chamo de cliente desejo, tá? Você tem mapeado esse cliente desejo? Você tem no papel quem é esse cliente que você quer atrair? Quais são as dificuldades que ele enfrenta? Quais são os desejos que ele quer? Você pesquisa, você conversa. Gente, quem é terapeuta tem toda a informação do cliente, não tem por que você não conhecer. Só que você tem que entender quem é o teu cliente ideal. Qual é aquele cliente que tem mais facilidade de fechar comigo, aquele cliente que se adapta mais com o meu perfil, que se conecta mais comigo, que está alinhado com os meus valores, com os meus princípios. Quem é esse cliente? Eu tenho que ter isso claro na minha mente, porque para eu encontrar esse cliente, eu preciso criar uma comunicação que fale com esse cliente. Porque se eu falo com todo mundo, eu não falo com ninguém. Então, a minha comunicação tem que ser dirigida para chegar neste cliente que eu quero conquistar. Eu preciso construir uma comunicação focada em conquistar e alcançar este cliente que eu desejo. Mas para eu alcançar os clientes certos, para eu chegar aos clientes que eu desejo, eu preciso saber quem é esse cliente. Eu preciso ter no papel isso. Meu cliente é o XYZ, ele ganha tanto, ele tem tantos anos, ele trabalha em tal coisa, ele as principais dificuldades dele é esse, o que ele mais quer é isso, o maior desejo dele é esse, e o que eu entrego de transformação para ele é esse, porque o teu método, a tua transformação, a tua terapia, o teu atendimento tem que prometer para esse cliente aquilo que ele mais quer. O que é que ele mais quer? Você tem que ser claro, as pessoas não compram de você, as pessoas não veem valor, muitas vezes porque falta clareza na comunicação. Quando você é clara na comunicação, as pessoas certas vão chegar até você. Então a gente tem, como dentro do método Magis, a gente ajusta isso, a gente define o cliente desejo, a gente define a promessa, a gente define o diferencial, a gente constrói o método, nós construímos os planos de atendimento, nós construímos a esteira de produtos, ou seja, para que quando este cliente deseja chegar, ele vai falar assim, é com esta profissional que eu quero ser atendido, porque esta profissional está falando exatamente comigo.
Porque essa profissional me conhece. A gente confia em quem conhece a gente. Só que para isso eu preciso mostrar para o meu cliente que você precisa mostrar para o seu cliente que você conhece ele, para que ele sinta. Ele fala, nossa, ela entende. Ela entende do que eu tô falando. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? E outra coisa que é muito importante para agregar valor, deixa eu ver as coisas que eu anotei aqui. Outra coisa que é muito importante para agregar valor no trabalho como terapeuta é os resultados, tá? Você precisa aprender a mostrar os seus resultados. Para quem tá chegando agora e não sabe por que eu tô segurando essa flor aqui, é porque eu tô falando sobre diferencial, porque essa flor é uma flor exótica, diferente e que chama atenção. E que a gente tem que ser como essa Anastasia aqui, tem que se destacar no meio da multidão, né? Como terapeuta. Então, resultado. Deixa eu perguntar para você. O quanto você tem mostrado os seus resultados? O quanto você usa os seus resultados para vender o seu trabalho? O quanto você usa os seus resultados para dar exemplos, para contar histórias, para gerar confiança naquele cliente que veio conversar com você para fechar um tratamento? Aí vem um monte de coisa que eu já sei. Ah, mas meu cliente não gosta de se expor. Ah, mas eu não posso divulgar. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Pode sim, gente. É só saber fazer com sabedoria. Não precisa expor as pessoas, não precisa mostrar o rosto, né? Existem pessoas que autorizam, existem pessoas que não autorizam, mas existe forma. Você pode pôr um print de uma conversa sem identificar o nome. Você pode escrever uma historinha em formato de texto e não identificar quem é. Mas na própria história da venda, você tem que usar os teus resultados, as suas histórias para vender. O quanto mais resultados você mostrar, o quanto mais você mostrar que é possível de resolver o problema, mais as pessoas vão querer a tua solução, mais as pessoas vão querer conhecer o teu trabalho. E a maioria dos terapeutas que eu conheço esconde os seus resultados. Não tem nada que venda mais do que resultado. Não tem nada do que venda mais do que mostrar os resultados. E muitas vezes os clientes não dão depoimentos, não falam porque a gente não pede. Eu sei que tem gente que trata de casos delicados, de coisas que às vezes é mais complicado de expor, mas sempre tem um jeito de falar sem expor a pessoa. Sempre tem um jeito, você pode mudar o nome, você pode fazer alguma coisa, né? Mas mostrar, tá? E outra coisa é o processo de venda, tá, gente? Como você fala do seu trabalho para as pessoas. O como você apresenta, porque geralmente as pessoas chegam perguntando o preço, não é? Como que elas chegam aí, não é? Perguntando o preço? Pra mim, elas chegam, quanto que é? Se eu falo o preço e falo assim, minha mentoria é tanto, minha mentoria é R$1.000 a sessão, ela sai correndo, sai correndo tudo. Agora, se eu mostro pra pessoa, olha, é o seguinte, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso, você vai ter esse resultado. Olha aqui o fulano que eu já atendi, que resultado que ele teve. Olha a fulana que eu já atendi, o resultado que ela teve. Olha, eu vou te acompanhar, eu vou estar do teu lado. Tá vendo essa dificuldade que você tem? Eu vou fazer junto com você. Olha, em tanto tempo você vai ter esse resultado. Nananana. Clareza. A pessoa vai sentir confiança. Então, aí eu falo para as pessoas o quanto custa o meu trabalho, mas antes eu mostro o meu valor. Antes eu mostro a transformação que eu vou gerar na vida dela. Antes eu gasto um tempo com essa pessoa para mostrar o que eu sou capaz de fazer na vida dela. Certo? Então, o processo de venda é um processo que gera consciência. Eu preciso gerar consciência no meu cliente que ele precisa disso, porque muitas vezes ele está procrastinando, muitas vezes ele não tem a consciência da importância que é para ele me contratar. Muitas pessoas que eu conheço acham que não precisam do meu trabalho, mas precisam. E se ele soubesse que se pegasse na minha mão, podia duplicar, triplicar, quadruplicar, sei lá o que no faturamento, eles saberiam o quanto vale o meu trabalho. Mas, por falta de consciência, por falta de confiança, não se desperta esse desejo. Então, é da minha responsabilidade mostrar para as pessoas o quanto
eu posso mudar e transformar a vida delas. Vender salva vidas. Principalmente, não tem maior verdade absoluta, principalmente para quem é terapeuta. Se você tem medo de vender, se você está deixando de vender, se você está deixando de se profissionalizar, de aprender, de vender com confiança, você está deixando de salvar vidas. Você está deixando de ativar o teu propósito. Tem as 4 autoridades, né? Dentro do método Magis, eu trabalho 4 autoridades. Eu desenvolvo autoridade pessoal, autoridade técnica, autoridade empreendedora e autoridade de vendas, tá? São as 4 autoridades que você precisa desenvolver para você ter sucesso aí no teu negócio de terapia. Autoridade pessoal, o que é isso? Autoconfiança, poder pessoal, poder interior, destravamento geral para fazer o que tem que ser feito. Autoridade técnica, se posicionar como um especialista, como uma referência, como uma autoridade, construir teu método, mostrar que você é diferente, com diferencial, né? Autoridade empreendedora, criar novas soluções, criatividade, inovação, mostrar, entregar o que ninguém entrega para esse teu cliente. E autoridade de vendas, aprender a gerar confiança, gerar consciência e gerar desejo nesse teu cliente para que ele queira, deseje fazer esse tratamento com você. Fez sentido, gente? Se você quer saber mais sobre o método Magis, se você quer aprender como faturar mais, como faturar de 10 a 20 mil reais, sem precisar ser escravo da agenda, atendendo apenas 3 vezes por semana, tendo qualidade de vida, tendo tempo para você, tendo vida, eu espero você no dia 22 de setembro na imersão Terapeuta de Valor, na imersão Terapeuta de Valor. Nós vamos começar às 9 horas da manhã, só vamos sair às 16 e eu vou mostrar tudo do método Magis para você. Então, se você quer participar comigo, camilaclippel.com.br, o link está na minha bio. Se essa live agregou valor na tua vida, se essa live fez sentido para você, chame outras terapeutas para quinta-feira, às 7 horas da manhã. Eu vou estar aqui novamente com o tema e a gente vai falar sobre as 4 autoridades. Na quinta-feira eu vou falar em detalhes sobre as 4 autoridades para você. Ó, a Letícia falando que já tá lá, a Jane falando que já tá lá. Muito obrigada a todos aí que estão comigo. Me ajude a divulgar essa causa, me ajude a divulgar a imersão, me ajude a trazer mais pessoas para esse movimento, porque a gente precisa ativar essas terapeutas empreendedoras, porque eu preciso de vocês ativados para a gente salvar mais vidas, para a gente levar cura e transformação, para que a gente possa construir um mundo mais feliz e mais leve. Beijo no coração de vocês e até a próxima!